Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo participar desse nosso estudo de hoje, da Escola Orante. Espero que seja um momento agradável, descontraído, e que a gente possa realmente assimilar alguns dos ensinamentos contidos lá no livro de Urante. Hoje nós vamos falar da rebelião planetária. Esse documento, principalmente esse estudo de hoje está baseado principalmente no documento 67. Essa aqui é a última aula, a aula de número 7, do capítulo 6, do módulo 2. Então, na sequência, nós vamos iniciar o capítulo 7, que serão 7 aulas, e aí estaria completado, então, o módulo 2, que é o módulo intermediário, e passaríamos, então, a estudar o módulo 3, que é o módulo avançado. Como temos 7 aulas ainda no módulo intermediário, então eu acho que este ano aqui a gente possivelmente não vai terminar, mas depois façam as contas aí, talvez para o ano que vem os Não, estudos... dá para terminar, sim. Esse é? ano termina o intermediário. Tá bom. Então, sempre lembrando, né, que esses estudos que nós vamos discutir aqui hoje, desculpe, está baseado principalmente no documento 67 do livro de Urante. É claro que eu fiz algumas interpretações sobre esse documento, segundo o meu entendimento a respeito dele. Eu lembro que essa interpretação é uma interpretação pessoal, não é uma interpretação da Escola Urântia, nem uma interpretação oficial de qualquer associação, organização. Reflete sempre a opinião do facilitador. Eu, então, sugiro que cada um leia o livro de Urântia, leia esse capítulo, para formar a sua própria opinião. Vamos lá, então. Antes da gente entrar no documento propriamente dito, eu acho que é interessante a gente colocar um pouquinho do contexto da arena, do palco, onde tudo isso que nós vamos falar hoje aconteceu, né? Então, vou falar um pouquinho do plano criador. Nós somos parte de um plano grandioso do nosso Criador, e o propósito desse plano é conquistar a perfeição por meio do aprendizado e da experiência, um processo evolutivo. Esse aperfeiçoamento, essa evolução, é parte de um projeto do Eu Sou. O Eu Sou é um ser existencial. Portanto, que nós já falamos disso algumas outras vezes, é um ser que sempre foi, é o que é, e vai continuar sendo. Então, todo conhecimento, toda a ciência, tudo aquilo que o Eu Sou foi conquistado, não foi conquistado, é parte da existência dele, por isso que a gente chama de existencial. Uma coisa que ele nunca foi é imperfeito. Então, o fato dele não ter sido imperfeito confere ao Eu Sou a possibilidade de uma expansão de vivência dessa experiência de perfeccionamento, de partir da imperfeição para a perfeição. Ora, por que o nosso Criador poderia desejar isso, né? Eu canso de repetir sempre a mesma historinha, vocês um dia vão me expulsar da sala. Mas eu sempre falo que o obstetra,
ele conhece tudo a respeito da gravidez e do feto que está se desenvolvendo na barriga da mãe. Então, ele tem ciência perfeita daquilo, mas ele não tem a experiência, principalmente se for um obstetra homem, de viver uma gravidez. Então, saber conhecer não significa experienciar e ter essa vivência espiritual, essa vivência experiencial. Então, o que nós estamos falando aqui é que o eu sou desejou, em algum momento, ter essa expansão, vivendo essa experiência de evoluir do imperfeito para o perfeito. É claro que ele mesmo não poderia protagonizar essa história, porque ele já é perfeito, então não tem como fazer um ser perfeito, de repente ficar imperfeito, né? Então ele já é perfeito, ele precisava de um estratagema, uma ideia, um plano, para que ele pudesse viver essa experiência. Então, cada um de nós somos parte desse plano, né? Uma fração das infinitas possibilidades de aperfeiçoamento. Nós somos parte de uma gigantesca diversidade de ambientes e personalidades, que somados permitem exaurir todas as possibilidades de aperfeiçoamento. Então, para viver essa experiência e dizer, eu sou o Deus da experiência, eu tenho conhecimento dessa vivência da evolução de perfeccionamento, Deus teria que vivenciar as inúmeras e infinitas possibilidades de imperfeição, partindo para a perfeição. Então, é por isso que é necessário uma arena, um palco, onde as coisas acontecem, e os atores que fazem a interpretação, que fazem o protagonismo dessa história, né? Então, é por isso que nós somos muitos e por isso que existem muitas e infinitas possibilidades de evolução. Eu coloquei um diamante aqui como símbolo da perfeição material e tem esse cidadão aqui do lado, porque esse perfeccionamento, essa lapidação para chegarmos à perfeição, é individual e é promovida por cada um de nós. Então, é uma autolapidação. Então, é isso que nós temos que fazer. E o comando do nosso pai, então, principal ordenamento do nosso pai é esse, né? Sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Podia fazer uma palestra sobre isso, mas é outro assunto, vamos lá. Então, essa diversidade de ambientes e personalidades, que eu estava agora há pouco me referindo, demanda uma gigantesca estrutura, e é uma estrutura tempo-espacial, formada, os reveladores nos contam, por mais de 7 trilhões de mundos habitados, que requerem uma organização administrativa de governo e um guiamento de mestres para nos assistir nesse processo evolutivo. Então, é uma organização gigantesca, né, para poder dar conta dessa diversidade toda, né? E essa organização, ela provém, a origem dela vem desde o paraíso, né? Passa pelo universo perfeito de Avona, que está, por sua vez, rodeado pelos 7 superuniversos, composto de 10 setores maiores, divididos em 100 setores menores cada um, dentro dos quais estão organizados 100 universos locais, com suas 100 constelações em cada universo local, cada uma contendo 100 sistemas, com aproximadamente 1.000 mundos habitados em cada sistema.
onde nós, em cada um desses mundos habitados, é onde nós nos encontramos, iniciando a nossa jornada de perfeccionamento. Então, eu sei que esses números todos embaralham a nossa mente, né? Mas o que nós estamos falando é dessa ideia, dessa concepção mais ou menos espelhada aqui, nessa imagem aqui, que no ponto central aqui tem a Ilha do Paraíso, rodeada por Avona, os 7 superuniversos e mais os 4 anéis exteriores ainda em formação. Então, essa é a criação de Deus, com toda essa multiplicidade e essa infinitude de desenvolvimento, de pessoas, de situações para a gente vivenciar. Esse slide aqui faz parte de uma palestra que está ali na Escola Urântia, que fala, se não me engano, de cosmologia. Vocês podem procurar lá, tem uma palestra lá, uma aula falando desse assunto. Então, aqui é só para dar uma dimensão, né? Um superuniverso contém 1 trilhão, né, de mundos habitados. Nós temos 7 superuniversos, então nós estamos falando de 7 trilhões de mundos habitados. Ora, o nosso Pai, de fato, é majestoso, poderoso e tudo, mas ele fez uma organização que é assim, dentro de cada superuniverso, nós temos aqueles 10 setores maiores, né, que são divisões administrativas, dentro das quais a gente encontra os 100 setores menores, e dentro de cada setor menor, aqueles 100 universos locais, as 100 constelações, até chegarmos, então, nos 100 sistemas e os 1000 planetas habitados em cada um desses. Então, não vou aqui me alongar muito nisso daqui, que o propósito aqui é mostrar a grandeza, a dimensão desse negócio, que, evidentemente, exige um sistema, né, administrativo, exige toda uma organização para que esse plano do nosso Criador seja bem sucedido, não tem dúvida disso, né? Então, o nosso mundo, que é a Urântia, é parte de um grupo de mundos que conformam o sistema de Satânia, né? Então, eu falei lá, nosso sistema de Satânia, ele tem um potencial de desenvolver 1000 planetas habitados, 1000 mundos habitados, né? O nosso é um deles, que, por sua vez, é um dos 100 sistemas que compõem a constelação de Norlatiadec. Enfim, à medida que a estrutura de governo e guias espirituais, porque nós temos esses seres celestiais que estão nos assistindo, nos ajudando a nos desenvolver, a vivenciarmos essas experiências, né? À medida que essa estrutura se aproxima de nós, do mortal ascendente que somos nós, esses seres, que são seres supramateriais, eles são mais suscetíveis de erro e, ocasionalmente, esses erros ocorrem, faz parte do processo. Os universos locais, que são criados por um filho do paraíso, que é um Micael, juntamente com a ministra divina, também filha do paraíso, possuem uma estrutura de seres descendentes, então, seres que são originados a partir deles, que participam tanto da administração do universo local, como da administração local, ou seja, de nos assistir no nosso desenvolvimento. Então, tem aqui um mapinha rapidinho, só para mostrar para vocês. Nós falamos aqui dos filhos de Deus, né? Então, começando com o Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade, lá localizada no paraíso, em Avona. Temos os filhos Micaéis, que são originários do Pai e do Filho, a ministra divina, que é originária do Espírito Infinito, e temos, dentro de cada superuniverso, os anciões dos dias, que são os governantes dos superuniversos. Então, esses Micaéis e essas ministras divinas, em algum momento, eles recebem a missão de construir, de fazer, de criar um universo local.
E eles fazem isso com a ajuda de muitos seres. Eu aqui mencionei alguns deles. Tem lá os portadores de vida, os filhos materiais, que são os Adãos, e toda essa coisa. Mas, dentro dessa ordem descendente de seres, nós temos a ordem dos Lanonandecs, que são aqueles seres descendentes do Micael e da ministra divina, que são incumbidos da tarefa de administrar um sistema que compõe, então, cerca de 1.000 mundos habitados e ou um planeta, então, seria o príncipe planetário. Então, nós temos o soberano do sistema, que é um Lanonandek de primeira ordem, e temos um secundário que vem a ser, muitas vezes, um príncipe planetário, né? Muitos desses assuntos foram discutidos em aulas anteriores, aí eu sugiro, para quem não está familiarizado, e buscar lá, então, esse conteúdo, né? Então, é isso. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessa organização, é que acontece, né? Que é o palco desse acontecimento que nós vamos aqui conversar hoje. Estamos falando aqui justamente do acontecimento ocorrido em um mundo habitado pelos mortais, que no caso é o nosso aqui, de uma rebelião de um príncipe planetário, portanto, daquele filho Lanonandek que ali é incumbido de administrar a evolução espiritual dentro de um mundo habitado, fazer com que a gente tenha mais facilidade para evoluir. Então, aqui tem uma série de itens que são cobertos por esse documento 67, e nós vamos, então, passar por esses 8 pontos aqui e vamos seguir adiante. Então, como introdução, o livro nos conta que os problemas relacionados à existência humana do nosso planeta, Urântia, eles são impossíveis de serem compreendidos sem um conhecimento de certas grandes épocas do passado. Um passado, para nós, muito distante, mas a nível de desenvolvimento, de evolução, dentro dos planos divinos, é um tempo recente. Sobretudo, a ocorrência da rebelião planetária e suas consequências. Então, embora esse levante não tenha interferido seriamente no progresso da evolução orgânica, que é o desenvolvimento orgânico, né, o crescimento quase que natural das coisas, o acontecimento natural do desenvolvimento humano, da natureza e todo esse negócio, que é uma evolução intrínseca da civilização. Então, esse levante não interferiu nisso, mas ele modificou acentuadamente o curso da evolução social e principalmente do desenvolvimento espiritual. Então, toda essa história suprafísica do planeta foi profundamente influenciada por essa devastadora calamidade. Aqui tem muitos instrutores, estudantes, que destacam bastante esses efeitos produzidos, efeitos catastróficos produzidos pela rebelião sobre o nosso desenvolvimento. Eu concordo que isso realmente foi um drama gigantesco para todos nós, mas eu gosto mais de dar atenção para essa frase que tem aqui num dos documentos lá, que os Melquisedeques nos ensinam que o bem que resulta da rebelião de Satânia é mais que 1000 vezes a soma de todo o mal. Então, assim, realmente é um desastre que tudo isso tenha acontecido com a gente. Mas existe uma série de coisas e de acontecimentos que tiveram origem nessa rebelião aí, que de alguma forma para nós resulta como se fosse uma bênção. Não que tivesse que acontecer essa rebelião em todos os planetas,
Mas para nós foi muito bom, e a gente vai ver um pouquinho disso daqui. Foi bom no sentido de que nos propicia outras oportunidades e nos trouxe alguns benefícios que nós não teríamos provavelmente tido não houvesse ocorrido a rebelião. Então, de fato, é um problema essa rebelião, ela provocou um atraso enorme no nosso desenvolvimento civilizatório e espiritual, mas eu tendo a concordar, que, aliás, nem posso discordar, dos Melquisedeques, quando eles nos ensinam que o bem que resulta da rebelião de Satã é mais do que 1000 vezes a soma de todo o mal. E a gente também vai falar um pouquinho disso. Se alguém desejar interromper, fazer comentário, perguntas, fique à vontade. Eu não estou acompanhando o chat, mas é só falar aí no microfone, se for o caso, que a gente dá uma paradinha aqui. Então, dentro desse documento, os reveladores nos dão uma pincelada aqui, uma dica sobre o erro, o pecado, o mal e a iniquidade. Né? Eu coloquei uma foto aqui de Judas, aqui, uma estátua de Judas, né, beijando uma estátua de Jesus aqui, lembrando da traição de Judas em relação a Cristo, né? Eles dizem o seguinte, os reveladores: a traição é o mais destrutivo pecado para a constituição da personalidade. Caligaste, o príncipe planetário, lá no Nandek, regente e vigente na época, então, traiu deliberadamente a confiança de seus superiores, distorcendo a sua personalidade, e sua mente nunca mais foi capaz de recuperar plenamente o equilíbrio. Os reveladores nos dizem que a traição, então, é o mais destrutivo pecado da constituição da personalidade, né? E do ponto de vista filosófico no universo, falando do pecado, o que é o pecado? O pecado é a atitude da personalidade, a personalidade somos nós, é o indivíduo, é o protagonista da história, no nosso caso aqui, cada um de nós, que conscientemente resiste em aceitar a realidade cósmica. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma outra aula, esse negócio da realidade cósmica e de como que a gente resiste a isso, mas é importante a gente gravar isso na memória. O erro pode ser considerado como uma concepção errônea ou uma distorção da realidade, né? Então, quando você provoca essa distorção da realidade, você tem, por exemplo, aqui um exemplo disso, é isso daqui. A nossa realidade, nesse exemplo aqui, é um cilindro que recebe iluminação e você pode enxergar apenas a imagem projetada da sombra desse cilindro, vendo aqui um círculo, né? Ou do outro lado um retângulo. Essas imagens, elas não estão erradas. Mas se você for tomar decisões em cima dessas sombras, possivelmente as suas decisões não vão ser corretas, porque a realidade é esse cilindro aqui. Então, a realidade que nós enxergamos, ela nem sempre não existe. Ela existe aquela realidade, mas ela sempre é relativa. E aí, muitas vezes, nós distorcemos essa realidade, porque nós queremos enxergar aquilo que nos interessa, aquilo que a gente imagina que é o melhor. Então, a gente acaba provocando uma distorção dessa realidade. Então, quando você não acerta no ponto certo da realidade, você pode incorrer em erro, produzir um erro, né? Esse aqui é o ponto. O mal é uma compreensão parcial das realidades do universo, um ajustamento defeituoso a elas.
Então, a gente, às vezes, acha que a gente não é parte desse universo, nós somos mais importantes que o resto do mundo. Então, isso acaba gerando mal, acaba gerando um ajustamento defeituoso em relação a essas realidades do universo. O pecado é a resistência proposital à realidade divina, uma escolha consciente de opor-se ao progresso espiritual. Então, nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa errado, mas a gente vai lá e mesmo assim faz. E aí tem a iniquidade, que é um desafio aberto e persistente da realidade reconhecida, e significa um tal grau de desintegração da personalidade que beira a insanidade cósmica. Ou seja, quando a gente entra nesse terreno da iniquidade, o indivíduo já rejeita Deus, já rejeita a realidade cósmica, já rejeita tudo, ele se acha completamente fora desse sistema e é um cara que é uma pessoa que realmente entrou dentro de um processo de perda total da sua personalidade, do controle da sua personalidade e beira realmente a insanidade cósmica. Então, continuando, o erro sugere uma falta de agudez intelectual. Então, quando você não tem o conhecimento, o desenvolvimento intelectual correto, você pode incorrer em erro. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. O mal é uma deficiência de sabedoria. Então, quando nós fazemos o mal, necessariamente nós não estamos incorrendo num pecado. Às vezes nós tomamos decisões que causam o mal, provocam o mal, mas é porque nós não temos a sabedoria necessária para fazer as escolhas corretas. Então, a falta dessa sabedoria incorre na ocorrência, às vezes, do mal. O pecado é uma pobreza espiritual abjeta. Então, o que é uma pobreza espiritual abjeta? É quando a gente não tem completamente desenvolvida a nossa fé. Nós acreditamos em Deus, mas, assim, nós achamos que nós podemos ainda violar as regras de Deus e aquilo que Deus espera de nós, porque nós podemos ter uma segunda, uma terceira, uma quinta chance. Então, a gente abusa da misericórdia e da boa vontade do nosso Pai, e porque é isso, nós não temos a fé suficiente para ter uma lealdade com a firmeza suficiente para poder respeitar o caminho da virtude, o caminho da retidão, de não trair a confiança do nosso Pai. Então, por isso que é uma pobreza espiritual abjeta. O indivíduo tem alguma espiritualidade, mas ela não é forte o suficiente para que ele mantenha essa lealdade ao Pai. A iniquidade indica o desaparecimento do controle da personalidade. Aí você já se perdeu completamente, você entrou num processo de negação da realidade do cosmos, da realidade de Deus, e acha que não, você nem quer participar desse processo, quer criar o seu próprio processo, né? Então, quando o pecado é escolhido frequentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Então, aquele negócio que a gente fala assim, putz, Deus me perdoa, mas vai ser só mais essa vez, depois eu não faço mais. Aí depois na segunda, na terceira. Então, os pecadores habituais precisam tomar cuidado, porque facilmente a evolução desse pecado habitual pode se tornar iníquo, porque o indivíduo acaba não resistindo à tentação e chega uma hora que ele chuta o pau da barraca, fala, dane-se, né? E aí ele vira um cara iníquo, né? Não tem mais uma personalidade iníqua. E pode, então, tornar-se rebeldes com todo o seu ser contra o universo e todas as realidades divinas. O pecado pode ser perdoado, e Deus perdoa o pecado, mas nós duvidamos que o iníquo estabelecido possa sentir um arrependimento sincero pelos seus erros e aceitar o perdão dos seus pecados. Então, assim, quando o cara é iníquo,
provavelmente nunca na vida ele vai reconhecer que errou e nunca ele vai ter arrependimento daquilo que ele fez de errado, porque ele está convencido, ele já perdeu o controle da personalidade das coisas que ele poderia fazer dentro do plano de Deus, e ele então já tem uma situação em que ele está completamente fora da realidade, completamente fora do plano de Deus, completo, é um suicídio do indivíduo, porque ele já perdeu qualquer controle daquilo que ele poderia esperar de reabilitação da sua personalidade. Bom, então, feita essa pequena introdução aí, que já consumiu uma boa parte do nosso tempo, né? Vamos falar aqui do eclodir da rebelião. O que foi essa rebelião e como que ela aconteceu, né? Aqui chegou no nosso planeta. Eu lembro que antes nós falamos aí da rebelião do sistema, que foi iniciada por Lúcifer, que era o soberano do nosso sistema, residente lá em Jerusalém, e ele, então, foi quem iniciou essa rebelião. E alguns príncipes planetários, né, 36 ou 37, aderiram a essa rebelião, entre eles o nosso príncipe planetário Caligasta. Então, se quiserem ver as aulas anteriores aí, tem o histórico que antecede a esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Então, o que aconteceu? Quando iniciou a rebelião de Lúcifer, Satã depois veio visitar aqui Urântia, lembrando que Satã era um assistente de Lúcifer. Então, ele ajudava Lúcifer visitando os mundos habitados e fazendo um interrelacionamento com os príncipes planetários. A gente tem uma prevenção contra o nome por aquilo que ele representa. Mas Satã era uma pessoa luminosa, como era Lúcifer. Então, Satã visitou Urântia, conversou com Caligaste, e Caligaste foi lá e conversou com seu adjunto, seu assistente Daligaste, que trabalhava com ele aqui em Urântia. E nessa conversa, ele provocou Daligaste para que Daligaste convocasse os 10 conselhos de Urântia para uma sessão extraordinária. Os 10 conselhos de Urântia eram formados pelos 100 de Caligaste, que eram mortais que haviam ressuscitado nas morôncias em Jerusalém e que foram convidados, se ofereceram para vir participar desse corpo de assessores do príncipe Caligaste para ajudar o nosso planeta a se desenvolver. Então, esses 10 conselhos eram exercidos, eram praticados por essas 100 personalidades, esses 100 mortais, que vieram, então, eram habitantes de outros mundos, morreram naqueles outros mundos, ressuscitaram lá em Jerusalém, e foi oferecido lá para esses mortais a possibilidade de vir trabalhar no desenvolvimento de Urântia, como existe para também outros planetas, e veio, então, esses 100 assessores que formaram 10 conselhos, de 10 elementos cada um, mais ou menos. Então, o Daligaste, que era o assistente de Caligaste, convocou esses 10 conselhos para uma sessão extraordinária. E nessa sessão extraordinária, Daligaste abriu a reunião declarando que o príncipe Caligaste estava prestes a proclamar a si próprio o soberano absoluto de Urântia. Então, assim, Caligaste estava seguindo, aderindo à rebelião iniciada por Lúcifer, lá em Jerusalém, conforme alertado e convidado por Satã na visita dele aqui, e a promessa de Lúcifer para Caligaste: olha, você vai ser o soberano absoluto de Urântia, né? E exigia, então, nessa reunião, Daligaste exigia que todos os grupos administrativos abdicassem, colocando todas as suas funções e poderes nas mãos de Daligaste, designado como responsável
enquanto se fazia a reorganização do governo planetário e a redistribuição posterior desses cargos de autoridade administrativa. Tá? Van, que era um dos membros do conselho, um desses mortais que se ofereceram para vir para cá, e na época era presidente do Conselho Supremo de Coordenação, um administrador e jurista de talento, qualificou a proposta de Caligástia como um ato que beirava a rebelião planetária e exortou os presentes a absterem-se de participar até que um apelo pudesse ser levado a Lúcifer. Né? Eu simbolizei esse apelo aqui com essa pombinha levando o apelo para Lúcifer, então, né? O soberano do sistema de Satânia. E este ganhou, então, o Van, naquele momento, ganhou o apoio de todo o corpo de assessores, quando ele falou, olha, nós não podemos aceitar isso aí não está valendo, não... mas aí os assessores, então, os 100, apoiaram Van nessa decisão. Porém, contudo, todavia, esse apelo foi levado para Jerusalém, que é a capital do sistema, e dali vieram ordens que designavam Caligástia, e não poderia ser de outra forma, porque Caligástia aderiu à rebelião de Lúcifer, e Lúcifer ainda era o soberano do sistema. Então, designava Caligástia como o supremo soberano de Urântia e que demandavam obediência absoluta e inquestionável aos mandados dele, né? Então, foi em resposta a essa surpreendente mensagem que Van fez um memorável discurso de 7 horas de duração, no qual ele formalmente fazia a acusação de que Caligástia, e Lúcifer, aí ele incluiu Lúcifer, estavam desacatando a soberania do universo de Nébadon. E ele apelava, então, para a instância superior, que era o apoio e a confirmação dos altíssimos de Endência, que são os pais da constelação. Então, ele mandou uma mensagem para os altíssimos para que, uma vez que Lúcifer confirmou que Caligástia seria o soberano, ele queria que os altíssimos confirmassem isso daí também. Só que, nesse interim, os circuitos do sistema foram cortados, a comunicação foi cortada, e Urântia ficou isolado. Então, todos os grupos de vida celeste no planeta viram-se isolados subitamente e sem aviso, inteiramente privados, portanto, de todo o conselho e aviso externo. Né? Então, Caligástia, diante dessa situação, proclamou Caligástia o deus de Urântia e supremo perante todos. Lógico, foi uma balbúrdia. Cada grupo separou-se de per si e deu início às deliberações, às discussões destinadas, finalmente, a determinar a sorte de cada personalidade supra-humana no planeta. Então, serafins, querubins e outros seres celestes que estavam envolvidos nas decisões dessa luta amarga, desse conflito longo e pecaminoso, acabaram ficando retidos aqui e alguns acabaram aderindo a essa reunião. Muitos grupos supra-humanos que estavam em Urântia por acaso, na ocasião desse isolamento, ficaram presos aqui, né? Ficaram detidos. E esse foi o caso dos serafins e seus colaboradores, que se viram obrigados a escolher entre o pecado e a retidão, entre os caminhos de Lúcifer e a vontade do Pai não visível e que dependia da fé e de que as pessoas, inclusive esses seres supramateriais, pudessem acreditar nesse. Esse Pai não visível foi o argumento que Lúcifer usou, dizendo que o Pai não existia, ele negou a existência do Pai. Então, era a vontade de Lúcifer, com essa negação do Pai, ou a fé e a certeza de que o Pai, apesar de não ser visível, existia e estava na coordenação do nosso desenvolvimento e de toda essa criação. Então, por mais de 7 anos, essa luta continuou. E as autoridades de Edêntia, que então são os pais da constelação, não quiseram interferir nem intervir, enquanto todas as personalidades envolvidas
não houvessem ainda tomado a sua decisão final. Então, a decisão dos pais da constelação é: vamos deixar a coisa rolar e cada um que tome a sua decisão, se vai aderir ao Lúcifer ou vai se manter fiel ao Micael, a nosso soberano. Naquela época ele não era ainda o soberano do universo local, mas ele era o criador do universo local. Então, foi decidido isso. Vamos esperar para ver quem assume de um lado e quem assume de outro. Ivan e seus leais companheiros só então receberam uma justificativa e foram liberados da sua prolongada ansiedade e expectativa intolerável. Então, eles, diante desse fato, eles falaram: bom, nós temos que tocar aqui, seguir com o nosso caminho e tomar a decisão de defender a nossa posição. Então, o eclodir da rebelião em Jerusalém, que era a capital do sistema, foi difundido pelo Conselho Melquisedeque para todos os mundos, né? Eles anunciaram, então, isso daí. E os Melquisedeques emergenciais foram imediatamente despachados para Jerusalém, que é a capital do sistema. E foi lá que aconteceu aquela guerra nos céus, né, que já foi falado na aula, acho que anterior, ou antes da anterior. Então, junto com a teletransmissão do fato da rebelião em Satana, o sistema ficou isolado dos sistemas irmãos em quarentena. Havia guerra nos céus. E essa se espalhou a todos os planetas do sistema local de Satânia, que eram administrados por Lúcifer, do qual alguns príncipes planetários, como o nosso, acabaram aderindo, né? Em Urântia, então aqui no nosso planeta, 40 membros do corpo dos 100 assessores corpóreos, né? Lembra aqueles 100 assessores que vieram com o príncipe aqui? Então, 40 deles recusaram-se a unir-se à insurreição. Entre eles, o próprio Van, lógico, que acabou assumindo a liderança deles. Muitos dos assistentes humanos do corpo de assessores, os modificados e outros, então, assim, esse corpo de assessores, quando veio para cá, eles receberam um plasma da vida que foi doado por habitantes aqui do planeta, os mais elevados, os mais evoluídos, e esses, então, cada um recebeu de um mortal, cada assessor recebeu de um mortal o plasma da vida para poder ser materializado aqui no nosso planeta, a nossa semelhança. E esses doadores do plasma se transformaram em assistentes, né, desses assessores, e juntaram, inclusive, outros mortais que trabalhavam junto com os assessores no trabalho deles, que estava sendo conduzido, então, por esse corpo de assessores. Então, muitos desses assistentes e assessores, os modificados são aqueles que doaram o plasma, e eles foram modificados e ficaram numa condição muito próxima, do ponto de vista físico, dos próprios assessores que vieram dos outros mundos. O que era essa condição física? Eles se alimentavam da árvore da vida e, por isso, eles podiam viver eternamente enquanto pudessem estar incluídos nesse circuito que permitia que, através da alimentação da árvore da vida, eles pudessem permanecer vivos indefinidamente aqui no nosso planeta. Então, esses modificados eram aqueles que doaram o plasma e também receberam, então, essa condição. Então, eles foram também defensores bravos e nobres de Micael e do seu governo no universo. Houve uma perda terrível de personalidades entre os serafins e os querubins. Quase metade dos serafins administradores e de transição designados para o planeta ficou com o seu líder e com Daligastia, ou seja, aderiram à rebelião, em apoio à causa de Lúcifer. 40.119 das criaturas intermediárias primárias deram as suas mãos a Caligaste. Temos que lembrar
que as criaturas intermediárias primárias, em número total, eram 50 mil. Então, quase que a totalidade, a grande maioria dessas criaturas intermediárias primárias acabaram somando-se a Caligaste. Mas o restante desses seres, cerca de 10 mil, né, 9 mil e pouquinho, permaneceram fiéis à missão a eles confiada. O príncipe traidor reuniu as criaturas intermediárias desleais e outros grupos de personalidades rebeldes e organizou-os para executar as suas ordens. Do seu lado, Van reuniu as criaturas intermediárias que sobraram, que não eram muito, e outros grupos fiéis, e começou a batalha para salvar o corpo de assessores e outras personalidades celestes que estavam ilhadas aqui em Urântia. Esses grupos que se uniram a Van, eles foram morar num acantonamento que era desprotegido, ali a poucos quilômetros a leste de Dalamátia, numa região ali da Índia. Suas habitações eram guardadas pelas criaturas intermediárias leais, porque eles tinham com eles a posse da inestimável árvore da vida. Ou seja, Van e seu grupo se encarregaram de dar sumiço da árvore da vida em relação a Caligaste, o grupo deles. Eles levaram a árvore da vida com eles, e com essa situação, os adeptos de Caligaste se transformaram, já que eles não iam ter acesso à alimentação da árvore da vida, eles se transformaram em meros mortais, e, portanto, em algum momento, eles iam, pelo menos aqueles assessores e aqueles que concederam o plasma, eles iriam perecer em algum momento. Então, no eclodir da rebelião, os querubins e serafins leais, com a ajuda de 3 criaturas intermediárias, assumiram a custódia dessa árvore da vida, que permitiu que apenas os 40 membros leais do corpo assessor e seus companheiros modificados tivessem acesso à fruta e às folhas dessa planta energética. Então, os 40 membros leais do corpo assessores, quer dizer que os outros 60 se uniram a Caligaste. Mas, curiosamente, desses membros, desses mortais modificados que doaram o plasma para esses assessores, que eram também em número de 100, 56 ficaram com o Van, né? Ou seja, 16 deles não seguiram a seus assessores para quem eles deram o plasma. Então, 56 desses andonitas associados ao corpo de Arais, pois 16 dos assistentes andonitas dos assessores desleais também recusaram-se a entrar na rebelião. Curioso, né? Porque são mortais aqui como nós, e eles tiveram uma melhor capacidade de resistir a essa rebelião do que aqueles que eram os seus líderes, vamos dizer assim, para quem eles tinham dado o plasma da vida. Então, durante esses 7 anos de rebelião, Van permaneceu devotado ao trabalho de servir, né, todo esse grupo de homens e criaturas intermediárias e anjos, né? A clarividência espiritual e a constância moral que capacitaram Van a manter uma atitude tão inabalável de lealdade ao governo do universo, foram produto de todas essas qualidades: pensamento claro, raciocínio sábio, julgamento lógico, até uma consagração inquestionável da sua personalidade no desejo de cumprir a vontade do Pai no paraíso, né? Então, essas qualidades foram o que deram a Van a força para que ele resistisse e lutasse para manter esse grupo unido em resistência a essa rebelião. Amadon, que era o assistente que deu para Van o plasma da vida, o descendente masculino de Ando e Fonta, então era um homem descendente de Ando e Fonta, um dos descendentes, depois de muitos milhares de anos, foi um dos 100 que contribuíram com o plasma da vida para o corpo de assessores do príncipe. Ele esteve ligado a Van,
como companheiro e assistente humano, e escolheu permanecer com seu chefe durante a luta prolongada e penosa. E foi uma visão inspiradora contemplar esse filho das raças evolucionárias, mantendo-se inarredável diante dos sofismas da Ligaste. Ele e os seus leais colaboradores resistiram como uma fortaleza inquebrantável a todos os ensinamentos enganosos do brilhante Caligaste, né? Então, é muito curioso essa situação aí, porque nós estamos falando aqui de um mortal como nós, né, que resistiu a isso daí, e a comparação dele, né, a resistência dele, a fé dele, o desejo dele de defender a verdade, se contrapunha com Caligaste, que tinha o máximo de inteligência, uma vasta experiência nos assuntos do universo, e desviou-se e abraçou o pecado. Amadon, com um mínimo de inteligência e totalmente desprovido de experiência do universo, permaneceu firme no serviço do universo em lealdade ao seu companheiro, que é a Van, né? Van utilizou tanto a mente quanto o espírito em uma combinação magnífica e eficiente de determinação intelectual e de clarividência espiritual, alcançando com isso um nível experimental de realização de personalidade da ordem mais elevada que se pode atingir. A mente e o espírito, quando totalmente unidos, têm o potencial para a criação de valores supra-humanos e até mesmo de realidades mononciais. Então, foi muito interessante ver um cidadão como Amadon, um mortal comum do reino, unido aí a Van na luta para tentar contornar toda essa rebelião que tinha explodido aqui em Urântia. Van, que foi a última personalidade envolvida, tomou a decisão definitiva final, e apenas então chegou um altíssimo Diedentia, com os Melquisedeques emergenciais, para assumir a autoridade em Urântia. Então, os anais panorâmicos do reino de Caligaste em Jerusalém foram apagados, e foi inaugurada a era de provação da reabilitação planetária. Então, esse grupo de Melquisedeque são aqueles 12 que vieram para cá, do qual Maquiventa fazia parte, e mais tarde Maquiventa veio aqui na condição de príncipe do Salém. Então, durante esse período, até a chegada desses Melquisedeques, Van foi quem assumiu a responsabilidade de manter alguma ordem, alguma organização e preservar alguma coisa aqui dentro do nosso planeta. E o que aconteceu com aquele grupo de 100 assessores de Caligaste, né, depois da rebelião? Então, o corpo de assessores do príncipe alinhou-se da seguinte forma: Van e todos os membros da sua corte de coordenação haviam permanecido leais. Ang, que era um dos assessores, e 3 dos membros do Conselho de Alimentação haviam sobrevivido. A junta de domesticação de animais, que era um dos grupos, foi toda arrastada para a rebelião, como foram todos os consultores para as conquistas de animais. Fad, que era um dos colegas de Van, e 5 membros da Faculdade de Educação ficaram a salvo. Nod e todos da Comissão de Indústria e Comércio uniram-se a Caligaste. Mais tarde a gente vê falar da fuga de Nod e depois dos Noditas, né, que foi o povo que teve origem lá em Nod, mas era um dos rebelados. Rap e todo o colégio da religião rebelada permaneceram leais junto com Van e seu nobre grupo. Lute e todo o Conselho de Saúde foram perdidos. O Conselho de Arte e Ciência permaneceu leal na sua totalidade. Mas Tut e a Comissão de Governo Tribal desviaram-se. Assim, pois, 40 dos 100 foram salvos, e mais tarde transferidos para Jerusalém, onde retomaram a sua carreira de ida até o paraíso. Então, lembra, de novo, são os 100 que já estavam em Jerusalém, eram mortais
que já haviam morrido lá no seu planeta de origem, ressuscitaram em Jerusalém, aceitaram a incumbência de participar do corpo de assessores do príncipe aqui. Então, eles vieram para cá e aconteceu essa rebelião. Então, daqueles 100, esses 40 que foram salvos, mais tarde, foram de volta transferidos para Jerusalém, onde eles continuaram a carreira que eles já teriam pela frente se não tivessem vindo participar aqui desse projeto aqui de corpo de assessores do príncipe de Urântia. Os outros 60 devem estar presos, né, Henrique? Aqui nós vamos falar deles agora. Ah, tá. Os 60 membros do corpo planetário de assessores que se uniram à rebelião escolheram o Norte como seu líder. Dedicaram-se ao príncipe planetário rebelde, mas logo descobriram que estavam privados da sustentação dos circuitos da vida do sistema, né, que é a própria árvore da vida lá. E despertaram para o fato de que se haviam degradado até o status de seres mortais. Eles eram, de fato, supra-humanos, mas, ao mesmo tempo, materiais e mortais, porque eles receberam um plasma da vida aqui para reconstituir um corpo aqui que só se mantinha aqui eternamente ou indefinidamente, enquanto se alimentavam desse circuito da árvore da vida. No esforço para aumentar o número deles, Daligaste, que sabia que eles iam morrer, ordenou que recorressem imediatamente à reprodução sexual, sabendo muito bem que os 60 originais e os seus 44 colaboradores associados a esses 60, lembra, eram 100 assessores e 100 colaboradores que deram o plasma da vida. Desses 100 colaboradores, 56 não acompanharam lá os seus chefes, né? Então só 44 que foram com eles. Então esses seus 44 andonitas modificados estavam condenados a sofrer a extinção por morte, mais cedo ou mais tarde. Depois da queda de Dalamatia, né, a parte desleal do corpo de assessores migrou para o norte e para o leste. Os seus descendentes ficaram conhecidos por muito tempo como noditas, e o seu local de morada como a Terra de Nod. A gente vê várias referências a isso durante as revelações aqui do livro de Urântia. A presença desses supra-homens e mulheres abandonados em rebelião, porque eles estavam já abandonados, com a ordem de Caligaste se casando, se juntando a todos os mortais para se reproduzir sexualmente, deu origem às lendas que a gente conhece, baseadas apenas nos fatos desses dias de rebelião e que posteriormente ganharam lugar nas lendas e tradições folclóricas, da ideia de que os homens os deuses estavam se unindo os mortais ao homem, né? Então, essa ideia de que havia o casalamento dos mortais com os deuses veio dessa ideia. Os assessores rebeldes, então, privados dessa subsistência espiritual, finalmente teve morte natural. Então, quando os 100 assessores vieram para Urântia, eles estavam temporariamente separados do seu ajustador do pensamento. Então, lembra, quando a gente ressuscita lá nas Morôncias, a gente recebe de volta o nosso ajustador do pensamento. Então, aí a gente segue a nossa carreira moroncial acompanhados do nosso ajustador do pensamento, como nós já estamos sendo acompanhados durante a nossa vida terrena. Mas quando esses assessores decidiram vir para Urântia, os seus ajustadores ficaram lá esperando em Jerusalém o momento em que eles fossem retornar para daí seguir a caminhada. Então, eles estavam lá separados dos seus ajustadores. Logo da chegada dos administradores Melquisedeques, então, quando os Melquisedeques chegaram aqui para assumir a administração do planeta temporariamente, as personalidades leais, então, todos aqueles assessores leais, exceto Van, foram reenviados a Jerusalém e foram religados a seus ajustadores, os leais, que estavam aguardando.
Aí os reveladores nos dizem aqui o seguinte: não conhecemos a sorte dos 60 assessores rebeldes. Então, os ajustadores desses rebeldes ainda permanecem em Jerusalém, mas não foram religados a esses rebeldes. Então, essas questões provavelmente vão ficar como estão agora, até que a rebelião de Lúcifer seja finalmente julgada e até que seja decretada a sorte de todos os seus participantes, né? Foi duro para os seres como os anjos e as criaturas intermediárias conceberem que governantes brilhantes como Caligaste e Daligaste pudessem desviar-se, cometendo o pecado da traição. Aqueles seres que caíram em pecado não entraram deliberada ou premeditadamente na rebelião. Eles foram desencaminhados pelos seus superiores, né? E pelos líderes em que eles confiavam. Então, do mesmo modo, foi fácil ganhar o apoio de mortais evolucionários de mente primitiva. A grande maioria desses humanos e supra-humanos que foram vítimas dessa rebelião de Lúcifer em Jerusalém e nos vários planetas desviados, a maioria deles já se arrependeu sinceramente dessa loucura, né? Então, os reveladores contam que a maioria deles provavelmente vai se safar e receber o perdão para continuar, de alguma forma, a evolução deles. Não sem antes ter que pagar algum preço servindo em alguma coisa que os seres celestiais imponham a eles como prova e aprendizado pelo erro que eles cometeram, né? Então, os resultados dessa rebelião, né, foi que uma grande confusão reinou em Dalamátia, que era a capital aqui, né, e nas imediações, por quase 50 anos do início da rebelião. Então, teve uma tentativa de reorganização que foi feita por Caligaste, mas a verdade é que ele quis antecipar e acelerar o processo evolucionário, e aí ele promoveu, na verdade, uma revolução em vez da evolução natural que está já que é esperada de toda a civilização, de toda a humanidade, né? Então essa revolução acabou trazendo um avanço súbito em alguns status cultural, mas quando esses métodos novos e radicais foram experimentados nos povos mais distantes, acabou acontecendo uma confusão indescritível e pandemônio. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para uma evolução súbita, sem ter passado por uma experiência anterior que permitisse assimilar essa evolução revolucionária, né? A liberdade, então, foi rapidamente interpretada como licença pelos homens primitivos, semi-evoluídos, daqueles dias, né? Então, virou uma libertinagem, né? E a coisa virou uma confusão danada, né? Então, em consequência dessas doutrinas de liberdade, né, o que aconteceu é que hordas de semi-selvagens acabaram sitiando as muralhas de Dalamátia e promovendo vários conflitos, né? E anos antes que a magnífica sede central do governo submergisse, porque ela afundou nas águas das ondas vindas do sul, as tribos mal dirigidas e mal instruídas do interior de Dalamátia já tinham tomado de assalto a esplêndida cidade, expulsando para o norte o corpo de assessores da secessão, né? Opa, o que aconteceu aqui? Repetiu. Aqui, vamos falar então agora de Van, né? O inquebrantável, né? Os adeptos de Van foram para os planaltos do oeste da Índia. Dali eles planejaram a reabilitação do mundo como seus antigos predecessores badonitas, inconscientemente, haviam trabalhado para o bem-estar da humanidade antes dos dias do nascimento das tribos Sanjiques. Antes da chegada dos administradores Melquisedeques,
Van colocou a administração dos assuntos humanos nas mãos de 10 comissões. Então, ele repetiu a experiência de formar o corpo de assessores que tinham 10 comissões. Só que o corpo original tinha 10 membros em cada comissão. E esse daqui, então, ficou com 4 membros, né, cada um deles. Grupos idênticos àquele do regime do príncipe, né? Os portadores de vida seniores que eram residentes aqui assumiram a liderança temporária desse Conselho de 40, que funcionou durante 7 anos de espera, até a chegada dos Melquisedeques. Grupos semelhantes de amadonitas assumiram essas responsabilidades quando os 39 membros leais do corpo de assessores retornaram a Jerusalém, porque eles foram levados de volta e encontraram lá, como já foi falado ali atrás, os seus ajustadores de pensamento que estavam lá esperando. Esses amadonitas descendiam do grupo de 144 adonitas leais, aos quais pertenciam Amadom, que é o mortal aqui, herói desse movimento aqui do lado dos mortais, o qual se tornou conhecido pelo seu nome. Esse grupo compreendia 39 homens e 105 mulheres. 56 desse grupo, de 144, eram aqueles que se recusaram a participar da rebelião e eram assessores, eram os que tinham cedido o plasma da vida para alguns daqueles rebelados, né? Então, eles tinham o status de imortalidade, e todos, exceto Amadom, foram trasladados, né? Então, eu botei aqui em negrito esse trasladados, porque a impressão que a gente tem é que esses seres, eles foram, então, levados como se fossem já sem passar pelo processo da morte, que normalmente os mortais passam diretamente para as morôncias ali em Jerusalém, e provavelmente ali seguiram a sua carreira moroncial com a possibilidade de fusão com seus ajustadores, né? Então, junto com os membros leais do corpo de assessores, o restante desse nobre grupo continuou na Terra, até o fim dos seus dias mortais, sob a liderança de Van e Amadom. Eles foram o fermento biológico que multiplicou e continuou a fornecer as lideranças ao mundo durante longas idades de trevas, né? Então, Van foi deixado em Orante até o tempo de Adão, como chefe titular de todas as personalidades. A gente ali aprende que Van foi quem liderou a construção do jardim do Éden para receber Adão, quando foi decidido que nós iríamos receber o casal material, de filhos materiais aqui, Adão e Eva. Então, ele foi quem conduziu o projeto lá do Jardim do Éden. Ele e Amadom foram sustentados durante mais de 150 mil anos pela técnica da árvore da vida, em conjunção com a administração especializada de vida dos Melquisedeques. Os assuntos de Urântia foram, por um longo tempo, administrados por um conselho de administradores planetários, composto de 12 Melquisedeques. Nós já falamos disso assim. E essa organização foi a que permaneceu até a chegada de Adão e Eva, quando, então, Adão e Eva assumiram a administração planetária, né? Os 12 administradores Melquisedeques de Urântia fizeram um trabalho heróico. Eles preservaram os remanescentes da civilização e as suas políticas planetárias foram fielmente executadas por Van. 1000 anos depois da rebelião, ele mantinha mais de 350 grupos avançados espalhados em todo o mundo. Esses postos avançados de civilização consistiam de descendentes dos andonitas leais, ligeiramente misturados com raças sanguíneas, particularmente os homens azuis e os noditas, né? Então, nós tínhamos, apesar da terrível revés dessa rebelião, nós tínhamos muitas linhagens boas, biologicamente promissoras na Terra, né? E sobre a administração dos administradores Melquisedeques,
Van e Amadon, eles continuaram a fomentar o trabalho da evolução natural da raça humana. Por isso que a evolução orgânica não foi tão prejudicada, né? Levando adiante a evolução física do homem até que alcançasse o ponto culminante que justificasse, então, a chegada dos filhos materiais, o Adão e a Eva. Van e Amadon permaneceram na Terra até pouco depois da chegada de Adão e Eva. Alguns anos depois disso, eles foram trasladados para Jerusalém, onde Van foi religado ao seu ajustador que aguardava. Van agora serve ao orante, enquanto espera a ordem de retomar o seu caminho bastante longo de perfeição até o paraíso e para o destino não revelado do corpo de finalitores mortal, ora em formação. Então, Van é esse herói que a gente acompanhou aí. Quando o Van apelou aos Altíssimos de Edente, então por que os Altíssimos de Edente não mandaram uma resposta para Van, né? Ele ficou confuso com isso daí. Mas então, o que aconteceu? Depois de Lúcifer haver sustentado Caligaste em Urântia, os pais da constelação despacharam uma decisão imediata apoiando Van em todos os pontos da contenda, então confirmando que aquilo era mesmo uma rebelião e que não cabia seguir as orientações e essa rebelião promovida por Caligastia no nosso planeta. Esse veredito, entretanto, não conseguiu chegar até Van, porque os circuitos planetários de comunicação foram cortados. Então, só depois de muito tempo que se soube dessa comunicação enviada pelos Altíssimos e que, infelizmente, não foi recebido por Van. O status de Van, tecnicamente, nos anais jurídicos de Satânia, não foi estabelecido de fato, finalmente, senão quando essa diretriz dos pais de Edente foi registrada em Jerusalém. Então, o Van ficou bastante tempo com essa sensação de que ele não tinha recebido aquela resposta que tanto ele esperava, né? Mas ela só não chegou até ele por causa dessa interrupção da comunicação. As consequências pessoais da rejeição voluntária e persistente que uma criatura faz da luz são tanto inevitáveis quanto individuais, e não são senão do interesse da deidade e da própria criatura. Ou seja, cada um de nós temos essa rejeição voluntária e às vezes persistente com relação à luz, né? Mas isso é uma questão individual e do nosso relacionamento com os seres, com as deidades, né? Agora, a colheita dessa iniquidade, de um erro como esse de Caligastia, né, destruidora da alma, é o fruto interno da criatura evolutiva iníqua, né? Então, esse daí é complicado a continuidade da existência dele. Entretanto, as repercussões externas do pecado, as consequências impessoais do abraçar do pecado são tão inevitáveis quanto coletivas. Então, aquele negócio, o todo acaba sofrendo as consequências dos erros praticados, dos pecados praticados pelos nossos semelhantes, né? E esses erros, essas situações, evidentemente, são do interesse de cada um de nós, né? Porque nós somos afetados por esses acontecimentos, né? Então, cerca de 50 mil anos depois do colapso da administração planetária, os assuntos terrenos estavam tão desorganizados e atrasados que a raça humana se havia adiantado pouquíssimo em relação ao seu status evolucionário geral, existente no tempo da chegada de Caligaste, 350 mil anos, olha só. Sob certos aspectos, fora feito algum progresso, em outras direções, muito terreno foi perdido. O pecado jamais tem efeitos puramente localizados, então nunca fica focado só no pecador. Os setores administrativos do universo são como organismos. A condição de uma personalidade deve, em uma certa medida, ser compartilhada por todos.
O pecado, sendo uma atitude da pessoa para com a realidade, está fadado a exibir a sua colheita negativa inerente sobre todo e qualquer nível relacionado de valores do universo. Entretanto, contudo, porém, todavia, as consequências plenas do pensamento errôneo, das ações más ou dos desígnios pecaminosos são experimentadas apenas no nível da realização propriamente dita, ou seja, enquanto se a gente tem o problema com um pecador aqui no nosso meio, esse problema está limitado à existência nossa aqui, ou ao momento que nós estamos vivendo aqui. A transgressão de uma lei do universo pode ser fatal no reino físico, sem envolver seriamente a mente nem prejudicar a experiência espiritual. O pecado é carregado de consequências fatais para a sobrevivência da personalidade, apenas quando é uma atitude do ser por inteiro, quando representa a escolha da mente e a vontade da alma. Então, a gente combinou lá o passeio. Então, a gente tem aqui... Aí eu perguntei como é... Aí nós temos aqui essa situação, então, de que todos nós podemos sofrer com esse pecado, mas a nossa integridade, a nossa eternidade, o nosso desenvolvimento espiritual depende única e exclusivamente de nós. A gente pode pagar a conta do todo aqui junto com os pecadores, mas não afeta a nossa eternidade. O mal e o pecado têm as suas consequências nos reinos material e social e podem, algumas vezes, mesmo retardar o progresso espiritual em alguns níveis de realidade no universo. Mas o pecado de um ser qualquer nunca rouba de outra a realização do direito divino da sobrevivência da personalidade. A sobrevivência eterna só pode ser colocada em perigo por decisões da mente e da escolha da alma do próprio indivíduo. Então, assim, ninguém pode interferir na nossa eternidade, mas sim os erros afetam a totalidade daqueles seres que estão envolvidos naquela comunidade, naquele meio onde aconteceu o erro. Mas o padecimento desse erro que é coletivo não interfere no nosso futuro, ele é restrito à situação que nós vivemos aqui. E isso faz parte do processo evolutivo, porque além de evoluir individualmente, nós evoluímos como um grupo, como uma totalidade, como uma sociedade, e nós somos parte desse todo, né? Então, a consequência do erro de uma célula desse todo, que é um organismo vivo, afeta esse todo de uma maneira generalizada. É como se cada um de nós fôssemos uma célula do nosso corpo e, de repente, o nosso corpo tivesse células degeneradas que fossem se espalhando pelo corpo, acabaria comprometendo até a totalidade do nosso organismo como um todo, né? Mas, então, essa é a noção que nós temos que ter, que nós participamos desse todo, e mesmo que a gente não compactue com o erro, ele acaba provocando uma alteração que pode trazer sofrimento a outras pessoas. Não tem como evitar que isso aconteça, é parte do processo evolutivo. O pecado em Urântia pouco fez que retardasse a evolução biológica, mas teve o efeito de privar as raças mortais do benefício da herança adâmica. O pecado retarda enormemente o desenvolvimento intelectual, o crescimento moral, o progresso social e a realização espiritual em massa. Não impede, todavia, a realização espiritual mais elevada de qualquer indivíduo que escolhe conhecer Deus e cumprir sinceramente a sua vontade. Então, essa rebelião, né, e a falha adâmica não poderiam deixar de nos afetar aqui. E aí,
a gente tem ouvido falar, às vezes, mas nos privaram de um benefício que seria de partilhar a presença física de elevadores ou de seres supramateriais em quem a gente poderia confiar e ter mais facilidade de acreditar em Deus, né? Eu acho que esse tipo de situação que nós vivemos aqui, de outro lado, amplia a misericórdia do Pai com relação a todos nós. Se nós somos castrados ou somos impedidos de ter acesso a um processo evolutivo disso, isso não pode penalizar as nossas chances e as nossas oportunidades de ressurreição e de seguirmos a nossa carreira. Então, com certeza, os nossos julgadores, os seres celestiais que nos acompanham, eles sabem perfeitamente o que nós estamos passando e de que maneira a régua que nos mede e que nos habilita a seguir nossa carreira deve ser usada. Então, nenhuma pessoa jamais é levada a sofrer de privação espiritual vital por causa do pecado de uma outra, né? Então, acho que esse é um tema importante para a gente ter presente. Muitos seres corajosos resistiram à rebelião de Lúcifer nos vários mundos de Satã, mas os registros de Salviton retratam Amadon como o caráter mais destacado de todo o sistema, pela sua gloriosa rejeição das marés de sedição e pela sua devoção inquebrantável a Van. Eles permaneceram juntos, determinados na sua lealdade e supremacia do Pai invisível e do seu filho Micael. Então, se a rebelião de Lúcifer prejudicou o sistema e os mundos caídos, né, e a perda desses filhos, dos seus parceiros desviados, obstruiu temporariamente o progresso da constelação de Norlat-Adek, então considerar o efeito imenso daqui é consequência da atuação inspiradora desse que é um filho da natureza e do seu grupo determinado de 143 camaradas, inquebrantáveis na luta pelos conceitos mais elevados da gestão e da administração dos universos, contra a pressão tão tremenda e adversa exercida pelos seus superiores desleais. E permiti-me assegurar-vos de que tudo isso já trouxe ao universo de Nebadon e ao superuniverso de Orvonton um bem tão grande que não poderá jamais ser contrabalançado pela soma total do todo o mal e pesar da rebelião de Lúcifer. E é tudo com uma iluminação de beleza tocante e esplêndida, a magnificência da sabedoria do plano universal do Pai para mobilizar o corpo de finalidade mortal do paraíso, recrutando esse vasto grupo de servidores misteriosos do futuro, em sua maior parte provenientes da argila comum dos mortais de progressão ascendente, mortais como o invulnerável Amadon. Esse documento foi apresentado para todos nós por um Melquisedeque de Nebadon, né? Então, aqui nós terminamos esse capítulo, né? Agradeço bastante a presença de todos vocês e estamos à disposição aqui para ajudar a discutir um pouquinho, se houver algum questionamento, algum comentário, e vamos lá. Maravilhoso, viu, Henrique? Muito bem embasado. Deus o abençoe sempre, viu, meu irmão? Ilumine. Muito obrigado. Parabéns, Henrique. Só para comentar, eu acho que em algum lugar consta também que quando os seres de uma família, de um mundo, sofrem em consequência das falhas de algum dos seus, mesmo eles sofrendo, isso adianta eles na evolução também. A gente já pula lá na frente. Então, de alguma forma, um exemplo bacana também que consta no livro é
se um membro da família faz alguma coisa mal ou prejudica, toda a família sofre com isso. Com Isso certeza. faz parte do processo, né? Mas, como você colocou bem, isso não vai afetar a evolução, a caminhada, pelo contrário, até adianta, muitas vezes, aquele sofrimento faz com que nos antecipemos em alguns pontos para seguirmos adiante a nossa caminhada. Com certeza. É muito bem colocado, Jorge. Obrigado. Opa, fomos bem nesse negócio aqui. Ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu nada. Eu acho que Muito eu bom, mas prefiro... estava ótimo. Estava ótimo. Obrigado. Eu estou mandando amanhã cedo para você, Denise, o teste e a apresentação para colocar lá. Não tive tempo de fazer isso hoje, desculpe. Obrigado, Henrique. Muito boa apresentação, gostei muito. Obrigado, Adriano. Um abraço para você. Muito bem, pessoal. Já que ninguém tem dúvidas, todo mundo está feliz com o que foi visto, né? Não sei o que fazemos. Partimos para o livro, sorteio. Acabou a rebelião. Acabou a rebelião. Parabéns, Henrique. Muito boa apresentação. Obrigado. A gente pode dizer assim que acabou a rebelião, que ela está encerrada no nosso mundo, mas estamos em quarentena ainda, né? Então, os assuntos da rebelião não foram ainda completamente julgados, né? Só quando o Lúcifer for julgado que isso então ainda estamos... A internet vai ser restabelecida. Isso. Então, continuamos em quarentena, né? E sim, a rebelião, o Caligástia continua por aí, né? Ele continua. Então, ainda tem aí os seus adeptos, né? Mas, sim, diga lá, Flávio. Mas eu acho, assim, que a gente está... que a gente sofre as consequências da rebelião lá, indiretamente, né? Porque existe uma desarmonia ainda, né? Existe um materialismo excessivo. E isso, certamente, né, são resquícios da rebelião, né? E que nós estamos aqui também porque a gente, de um modo geral, assim, a gente teria que passar por isso também, né? Nós somos um dos filhos, na verdade, daquela prole inicial lá, enfim, e certamente, né, é um momento que nós tínhamos que estar aqui nesse ano, enfim, nessa era, né? E com certeza, né, eu imagino que um mundo de luz e vida seja bem diferente de um mundo, né, que está ainda com efeitos da rebelião, né? Mas eu imagino que se hoje não está tão bom, eu imagino que realmente seja esse mundo há 250 mil anos atrás, né? Logo depois dessa hecatombe toda aí, né? Quer dizer, os caras amassaram o pão comeram o pão que o diabo amassou, literalmente, né? É verdade. O diabo está por aí ainda, né? O Caligasta está por aí, está amassando o pão ainda. Mas é por aí, sim. Eu gosto muito de geografia, né? Estava pensando, o povo de Nod foi para o norte e para o leste, né? Mas Dalamátia foi onde que é mais ou menos a Mesopotâmia hoje, né? É isso? Aí fiquei olhando lá, o Uzbequistão, né? E o Van, ali, você colocou que ele foi para a Índia, bem para o leste, mas o Lago Van, essas coisas todas estão logo acima, ali no Iraque, na Turquia, né? O Lago E Van. um mapa, no Trubuc Na minha tem cabeça, um mapa. Assim... No Trubuc tem um mapa, você entra no Trubuc, tem um lugar lá que tem os mapas todos, referências do livro, e aparece onde que é, para onde ele foi. Trubuc e aí maps. Isso, maps, isso. Vou ver se eu acho isso. É bem legal.
Sim, eu Irene. gosto desse. Buenas noches. Boa noite. Gracias por tanta enseñanza, por tantas aprendizaje. Y tengo una duda con respecto a lo que nombraste de los badonitas. Es un poquito, se me confundió un poquito con respecto a que son, bueno, los badonitas son el tataranieto de Badonã. Andón y Fonta. ¿Serán los esquimales, parte de los esquimales ellos? Porque el libro menciona que es de la raza de Neandertal, pero ¿serán actualmente los esquimales? Não sei se são os esquimales. Sussu, você que conhece as raças Eu aí. estou tentando lembrar, mas eu acho que não. Não. Eu acho que não, mas eu posso Denias. checar e te falar. Eu não me lembro. Não, os andonitas. Não, ele está falando dos badonitas, da tribo de Badonã, isso. Foi deles que saíram as raças sanjiques, mas eu não acho que sejam esquimós, não acho. Mas eu posso pesquisar. Alguns, acho que fala em algum lugar, que os andonitas, de Andon e Fonda, os mais aparecidos são os esquimós, né? Isso consta no livro em algum lugar. Agora, aí não sei agora. Mas eles são, na realidade, a descendência, né? De Andon e Fonda. Na realidade, é uma consequência lógica, normal. Sí, los badonitas son tataranietos de Andon. De Andon e Isso, Fonda. exato. E os Deni, mais você parecidos... sabe se eles são dos esquimós descendentes? Não sei. Se eles são os esquimós de hoje, não sei. São os mais parecidos com aqueles. Sim, mas a pergunta é se os badonitas... São os esquimós, Eu não sei. Os badonitas são todos, hoje, todas as raças. Não são, não. Eles são os originais. Quem originou a raça Sanjique saiu de uma tribo badonita. Então somos todos nós. Saiu de uma família específica, não de todos os Sim, badonitas. mas não de todos, mas a família que deu origem aos Sanjiques, ela era descendente de Badonã, dos badonitas. Né? É porque a gente fica com a impressão, é porque houve um lapso temporal aí, né? O Badonã era um tetraneto de Andon. De Andon e Fonta, isso. Então, esse Badonã, ele foi para uma região e lá formou-se um povo chamado Badonita. Só que entre Andon e Fonta até surgir as raças de cores, até a família Sanjique, foram 500 mil anos. Isso. Então, assim, se a gente for fazer o cálculo, não dá para que o tetraneto de Andon, né? Não, claro que não. Não, o que a gente está falando é assim, que os badonitas são originários do tetraneto lá do Badonã. Sim. Mas eu não me lembro que os esquimós tenham descendência dos badonitas. É isso que eu não me lembro. Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. César Tavares. Oi, Henrique, só uma pergunta aqui. Eu queria entender por que o Caligaste, se ele aderiu à rebelião, por que ele está solto aí? Por que ele não está preso? Por que ele continua? Claro, ele não interfere na mente das pessoas, mas ele tem aqueles que vão acabar caindo no dele, da interferência dele, entendeu? Por que ele não está preso? É uma boa pergunta, mas, na verdade, eles estão ainda pendentes do julgamento das questões de rebelião que decidirão, né, sobre o extermínio de Lúcifer. O fato dele estar aqui ainda está relacionado à oportunidade que é dada a ele de provar que Micael está errado, né, e de mudar o mundo do jeito que ele acreditou que seria certo. Então, enquanto existir adeptos de Caligástia por aí, provavelmente ele vai continuar entre nós. Agora, é certo que o poder dele aqui entre nós
é muito limitado, ele não pode intervir na vontade, no desejo, na liberdade de cada ser humano. Ele só pode fazer isso se o ser humano assim o desejar, né? De outra forma. Mas o ser humano vai acabar sendo tipo enganado, sei lá, enganado, mas ele vai acabar sendo interferido por ele, entendeu? Isso que eu não entendo como o Caligasta ainda tem esse poder aí, vai. Eu acho que se a pessoa acabar desenvolvendo a sua espiritualidade como deve, vai ser muito difícil de ser enganado por Caligástia, né? Então, mas se a pessoa é enganada por Caligástia, como aconteceu na manobra que ele fez para enganar a Eva lá, então você veja, é uma situação que sim, o erro continua existindo por parte da pessoa que se equivocou, fez alguma coisa errada ali. Lógico, vai ter alguma consequência, mas existe a chance de perdão para aquela pessoa ainda, né? Então, foi induzida por um erro pelo líder ali, pelo Caligasta, que foi o que aconteceu, como os próprios reveladores contam aí, com a maioria das pessoas ou dos seres que aderiram à rebelião. Aí tem um parágrafo desse documento que fala, olha, a maioria dessas pessoas já se arrependeram, foram perdoadas e vão continuar a sua carreira em algum momento. É lógico, tem que pagar um preço, uma consequência por isso, porque se deixaram enganar pelo cara, né? Então, isso pode continuar acontecendo, ele pode enganar outras pessoas aqui, vigiar e pois. Então, nós temos que o que nós temos que fazer é focar em desenvolver a nossa espiritualidade, aproximar-nos do nosso Pai, confiar na existência do nosso Pai, confiar que Ele é o que vai nos levar à eternidade e tudo mais. Então, se a gente tiver essa fé, tiver essa confiança, assim como aconteceu com Amadon, vai acontecer conosco também. Nós vamos resistir à tentação imposta por Caligástia de nos desviar do caminho do bem. E estamos melhor preparados. Hoje temos o Espírito da Verdade a nos ajudar. Temos o ajustador de pensamento que está sempre nos orientando. Tem que ser muito persistente para escolher pelo mal, né? Mas o mal ainda está aí, né? Sim, lógico. O ser é muito egoísta ainda, que é o que leva a isso. Né? Isso. Sim, obrigado. Adriano. Não, o que eu queria falar para o César aí, essa pergunta sua, César, ela é muito intrigante mesmo, e assim, na minha opinião, ela não tem uma resposta simples, né? Envolve outras coisas. Na reunião passada, não sei se você participou, mas você pode assistir, que está gravado lá, a gente desenvolve um pouco esse tema, né, do porquê que ele está solto, do porquê as autoridades mais elevadas elas permitem, né, que se divulgue por tanto tempo a rebelião, por que eles deixam, né, e dão voz para os rebeldes. Então, assim, lá é explicado isso. Eu creio que se você der uma assistida novamente nessa reunião passada, você vai pegar o fio da meada aí. Mas não tem uma resposta assim, é por isso e por isso, né? Eu acredito que, vamos supor, no término do julgamento, né, da rebelião, ele também, obviamente, vai ser julgado, né? É isso? Ele vai... Com certeza, ele vai ser julgado. Mas o problema é o seguinte, o pai ele se recusa a agir de maneira arbitrária. Por exemplo, o Caligasta ele levanta uma bandeira que representa, infelizmente, os ideais de alguns adeptos dele, entendeu?
Então, assim, ele não pode ser retirado de uma hora para outra e deixar essas pessoas, entre aspas, órfãos. Então, assim, você falou assim, mas ele está aí, ele continua livre para poder influenciar. Como o Henrique falou, ele não tem aquela condição mais de entrar na cabeça da pessoa e fazer uma influência direta, né? Mas eu acredito, né? Isso é uma convicção minha, que ele não está também de braços cruzados, vendo aquelas pessoas que são adeptas dele virarem a casaca, se você me entende, entendeu? Serem entendi. aí. Então, eu acredito que ele tem os métodos dele para continuar persuadindo as pessoas, né? Métodos que são indiretos, ele não pode influenciar diretamente as pessoas que querem servir a Deus, mas as que não querem servir a Deus, elas estão aí, né? Muitas vezes, por uma propaganda ou outra, elas podem ter vantagem, né? Enquanto... Não, perfeito, não entendi, Adriano. Cortou, né? Muito obrigado, Adriano, e obrigado, César. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma outra observação? Eu gostaria de fazer um comentário, é que às vezes a gente se preocupa, né, com a questão do Caligastro. E às vezes, de repente, o Caligastro é o menor dos nossos problemas, né? Porque, primeiro que ele não tem poder espiritual sobre a nossa mente. Ele não tem como induzir uma pessoa ao erro. Uma pessoa só segue o caminho do erro por escolha própria. Sim. Né? Então, se uma pessoa buscar um contato com o diabo e tentar fazer um acordo com ele, naturalmente que ela vai conseguir. Só que esse tipo de decisão, ela pode buscar acordo com qualquer coisa que é ruim. Ela pode se aliar a uma outra pessoa para cometer algo errado, cometer um crime, né? Então, quando o ser humano parte de uma decisão pessoal, né? O desejo de praticar algo errado, não há como impedir. Existindo ou não o diabo, a pessoa irá escolher o caminho do mal. E considerando que todos nós somos seres criados por Micael, somos todos irmãos, né? E nós estamos sujeitos dentro dessa condição que nós vivemos, de um universo imperfeito, em que seres criados imperfeitos têm o potencial de errar. Nós estamos sujeitos a esse tipo de erro diante de todas as pessoas, né? Nós podemos ser o fator que está praticando o erro e induzindo outras pessoas ao erro, e nós podemos também ser induzidos por outras personalidades, o vizinho, o parente, o amigo, o colega de trabalho, qualquer que seja. Em qualquer situação, nós estamos sujeitos ao erro, tanto partindo de nós ou partindo de outras criaturas. Então, o grande problema não é Caligastro aqui na Terra. Ele não é um problema a mais, estando aqui ou não. Ele não tem esse poder. Antes, ele tinha ainda essa capacidade de induzir mentalmente as criaturas mais, vamos dizer assim, de mente mais frágeis. Mas hoje, nem isso mesmo. Ele está totalmente inofensivo, a não ser que a criatura tome essa decisão. Então, o Caligastro não é o nosso problema, no meu ponto de vista. Perfeito. Não, obrigado. Muito bem. Sim, Yara. Tem uns aspectos interessantes nessa conversa que me fazem pensar assim. É muito importante a gente não negar a realidade. E eu estou querendo me referir à consciência da presença do mal como o que ainda está sombreado, não está iluminado, né? E não está constituído da orientação e da vontade de permitir que a centelha divina possa ser desenvolvida, né? Então, assim, nós que estamos aqui estudando o livro de Urântia, nós temos uma consciência de que nós somos centelha,
o ajustador do pensamento está dentro de nós. Isso, de certa forma, me acalma diante de tudo isso, porque é como se os meus olhos ficassem mais despertos e mais abertos para perceber melhor a realidade. E isso favorece, de alguma forma, a questão do potencial de adaptabilidade à vida, como ela tem sido, como ela é. E a liberdade do exercício do livre-arbítrio também é algo que começa a fazer um sentido para mim, de uma possibilidade de ser um gerador, esse exercício ser um gerador do meu desenvolvimento e do nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente possa ter essa perseverança mesmo nesse lugar mais sustentado, mais estruturado, para que a gente possa se sentir pilar, né? Então, o vento vem, balança, o mal vem, balança, e opa, que não. Mas também a gente tem o aspecto da vulnerabilidade, do desconhecimento interno, né? Dessas questões presentes em nós. Então, a gente tem que trabalhar bastante. Mas eu sinto que a gente tem que trabalhar bastante e nós temos essa fonte muito rica, né, para nos ajudar a continuar com o entendimento, se é que me entendem. Ou seja, tarefa pessoal intransferível e coletiva ao mesmo tempo, né? A da utilização do livre-arbítrio. Isso mesmo, Yara. Só assim, para arrematar esse negócio aí, a gente precisa lembrar que a potencialidade do mal, ela não está presente apenas em Urantia, ela está presente em todos os mundos evolucionários. Independente de esses mundos evolucionários terem sido objeto de uma rebelião ou não. Então, o fato da gente ter tido uma rebelião aqui, sim, tem um impacto significativo, bastante negativo, mas a possibilidade do mal está presente nos mundos que não foram objeto de rebelião também. Então, nesse sentido, é que a presença de Caligasta aqui, que é uma presença danosa, pode não interferir na nossa existência se nós tivermos a resistência ao mal. Então, se a gente confia no Pai, desenvolve uma espiritualidade, a presença ou não de Caligasta não vai mudar a nossa condição. Nós não seremos enganados, assim como Amadon não foi. Né? Estamos mais despertos, né? Então é isso. Bom, gente, que legal, que bom. Não sei, alguém mais quer fazer alguma observação? Senão a gente já estamos aqui com as 10 horas, partimos aqui para o sorteio do livro. Não, eu só pedir desculpa aqui, Henrique, que a minha bateria acabou bem na hora, que eu estava terminando de falar. Demora um pouco para poder ligar, mas, sim. César, é isso que eu estava falando, né, para você. Obrigado. Minha concepção é essa, de que, bom, ele não está assistindo todo passivamente, acredito que ele deve ter a estratagema dele para, né, pelo menos, ganhar tempo, né, e muitas vezes aí tentar continuar com seus planos, né, sejam lá quais forem eles. Eu acredito, na linha de raciocínio do Henrique, cabe a nós nos mantermos vigilantes e permanecermos sempre em busca de Deus, né? A Bíblia, né, já dizia o seguinte: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, assim, cabe a nós. A gente tem todos os auxílios espirituais, temos o ajustador do pensamento, né? Todas essas agências, né, abertas para nos
auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Agora, como nós temos acesso a essas informações, eu acho que isso deve ser já gerar em nós um amor, né, um compromisso com o outro que ainda não tem acesso a isso, da gente, né, se preparar e levar isso às outras pessoas, porque conhecer a Deus muitas vezes nos blinda dos erros e nos faz amar ali mais a Deus, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo. Quanto menos eu o conheço, né, mais eu posso desconfiar dele ou me alinhar com os ideais, né, rebeldes. Então, penso nessa forma aí, tá? Desculpa aí ter caído a conexão. Obrigado, Adriano. Muito obrigado. Só finalizar uma coisinha aqui, depois de ouvir o Adriano, eu fico pensando, Henrique, no que você disse na segunda-feira, sobre também a possibilidade do nosso desenvolvimento ir nos dando condições de raciocinarmos, né? Então, a importância de todos nós, onde quer que a gente esteja, no nosso lugar, é importante para nós e para a humanidade, né? Só do fato de a gente ter consciência e de estarmos atentos a isso já é importante para nós e para quem está ao nosso redor. Verdade. É isso mesmo. Então, vamos que vamos. Obrigado, Yara. Muito obrigada, viu, Henrique, por todo Imagina, o obrigado. conhecimento. Está me ajudando muito e é incrível que eu percebo a minha ajuda no dia a dia, nas minhas atitudes e no que eu pareço que, assim, eu estou ficando diferente. Bom. Henrique, será que dá tempo de eu falar só mais uma coisinha sobre isso que a Dá Yara tempo falou? de todo mundo falar o que quiser falar, inclusive você, tudo bem. Hein, Yara, você falou aí, isso é uma coisa muito legal, porque o nosso mestre Jesus, ele já falava, né? Que a gente entrar no reino, né? E muito mais do que entrar no reino, né, celeste do Pai, através das nossas decisões morais e da nossa decisão consciente, né, de servir a Deus, isso já é uma afirmação para o universo de que você está renegando todo e qualquer caminho errado, né? Agora, claro que a partir daí você vai começar a subir uma escada de perfeccionamento. Isso vai passar pela aquisição de conhecimento, isso vai passar pela prestação de serviços voluntários para a humanidade. Então, o serviço ao reino, né, é ele que vai te deixar realmente virar a sua face para o norte, que é a perfeição de Deus. Porque, veja só, quanto mais a gente busca o conhecimento de Deus, depois, mais a gente ensina para o outro. Cada vez que você ensina, você aprende também. E isso vai cada vez mais se transformando para você, para mim, para todas as pessoas que fazem isso, uma retroalimentação ali em que você só cresce, vai se espiritualizando, vai se tornando mais e mais como Deus. É por isso que o Senhor, que Jesus nos falou isso, né? Entrar no reino e galgar ali a escada ascendente de desenvolvimento como um filho de Deus ali. É muito legal ver você falando aí que está se transformando, isso é maravilhoso. Eu fico feliz de ouvir você também. E todos nós aqui. Tem me feito muito bem. Obrigado, Yara. Obrigado, Adriano. Obrigado. Ainda alguém? Dou-lhe uma. Opa, dou-lhe 3. Vamos lá. Então, está fechado o microfone aí, Sussu. Desculpa. Então, vamos lá para o sorteio. Eu já tinha feito a listinha, saíram umas 2 pessoas agora.
Ai, ai, ai. Vamos ver se vai dar certo. Então, Neemias, Alexandre Araújo, Angélica Bandeira, Bernadette, César Tavares, Elaine Circelli, Elizabeth, Fábio Maringá, Irene da Costa Rica, Jorge, José Carlos Mota, José Marques, Lilian, Lúcia Tabosa, Ludmila, Mantovani, Marcelo, Márcia Nunes, Marisa, Milton Santos, Osmar Miller, Rosana, Rosângela. Alguém está entrando? Alguém pode entrar, por favor? Silvana. Rosângela, Silvana, Vera. Suli, lembra? Oi. Aí passo. Eu passo. Ok. Bom, a gente vai sortear, se sair você, a gente sorteia de novo, Irene. Ela, Adriano, William, Yara e Isabela. Eu já vou tirar já. E vamos lá. Pode sortear? Pode. Por que faz sempre isso? Marisa. Eba, parabéns, Marisa. Olha, muito obrigada. Que legal. Muito legal, parabéns. É a segunda vez que eu fui sorteada e eu vou aceitar para fazer uma doação. Faz muito bem, Marisa. Faz muito bem. Muito obrigada a vocês. Parabéns, Marisa. Parabéns. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença Muito de bom. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado, Henrique. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Mãe Rosane. Todos nós. Parabéns, Henrique. Mais Oi, vez, boa bonitão. noite. Saudade de você aí. Tchau. Excelente aula. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Oi, William, você quer falar alguma coisa? William, esqueci a mão levantada. Ops. E a gente nem viu. Eu não tinha visto. Bom, Oi, você consegue me ver agora? consigo Agora te sim. ver. Sim. Tudo bem. Prazer conhecê-los. Obrigado aí pela aula, Henrique. Imagina. Eu sou novo no grupo, né? Eu entrei no Facebook, pedi a inclusão ali nos grupos de Urântia e foi muito bom assistir a sua aula, porque eu tive contato com o assunto por meio do Benítez, o livro Rebelião de Lúcifer. Sim, Há sim, mais de sim. 20 anos eu li Os Cavalos de Troia até o 6, eu li também. Que legal. Foi maravilhoso para a minha vida, foi uma mudança e tanto, né? E passei um tempo muito grande sem um contato mais direto com esses textos, e aí, recentemente li o Cavalo 1, novamente, e li o Rebelião de Lúcifer também, e eu comprei o livro de Urântia na livraria, né, um tempo atrás, Sei. e está aqui na minha estante, só tenho que retomar assim, mais a fundo, né? Mas a sua aula de hoje aí foi bem em cima do Rebelião de Lúcifer, que eu li há pouco tempo, então foi bem legal poder ter esse contato aí, e pela primeira vez ter contato com alguém também desse assunto, né? Além dos posts ali, né, no Facebook, que são sempre muito bacanas. Que legal, William. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter nos encontrado. Espero que você agora pegue o livro aí e devore ele. Você vai se apaixonar, né? E estamos aqui às ordens, temos grupos de estudos, e se quiser participar de algum, fique à vontade. Tem, inclusive, um grupo de estudo que nós fazemos nas segundas-feiras. Aqui somos eu e a Sueli, mais um grupo de pessoas que participam todas as segundas-feiras. Então, um pouquinho diferente dessa reunião que nós fizemos de aula hoje, mas fique à vontade. Então, Tá bom. Tá bom? Obrigado pelo convite, eu pretendo, sim, me aproximar. Tá bom. E é um prazer conhecê-los. Obrigado pelas boas. Prazer é nosso. Muito obrigado. Também? Eu estou em Você Curitiba. também é de Curitiba? É de Nós somos de Curitiba? Curitiba. Aham. Ai, que legal. Que legal. Então, Tá bom. o nosso grupo das segundas-feiras, ele costumava ser presencial e virtual. Com a pandemia, ele se tornou só virtual. No ano que vem, se Deus quiser, a gente pretende também retomar e você está super convidado a participar com a gente.
Tá bom? Obrigado. E também pode participar virtualmente segunda-feira já, se quiser. Tá certo. Tá bom. Vou tentar. Tá bom? Vou tentar sim. Tá Então, bom. tá Obrigado, então. Um abraço, Seja William. bem-vindo. Um abraço. Obrigado. Um Abraço. Boa noite para vocês. Tchau.